Olá, meus irmãos, hoje dia 14 de abril e com a graça de Deus estou aqui para fazer a partilha da palavra. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando pelo canal Vida em Cristo. Sejam todos bem-vindos. Já colocamos nosso coração na presença do Senhor. Ele conhece a realidade de cada um de nós. Apresentamos ao Senhor a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a viver bem essa Semana Santa, que é a Semana Maior. Que nós preparamos bem para a Páscoa do Senhor. Que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. O Evangelho de São João, hoje, do capítulo 12, vai falar do último encontro de Jesus com seus amigos, lá em Betânia, Lázaro, Marta e Maria. Hoje nós estamos dando início na Semana Santa. Os antigos costumavam dizer que é a semana maior. Aquela semana da qual Jesus se entregou na cruz, padeceu, derramou o teu sangue por cada um de nós. São João, ele é bem claro. Ele diz que 6 dias antes da Páscoa, e a Páscoa ela começava exatamente no sábado. Por isso que a igreja coloca esse evangelho exatamente no dia de hoje. E ali em Betânia morava Lázaro, Maria, Marta, que eram os amigos de Jesus, aonde Jesus frequentava muito a casa deles. Nós já conhecemos esse episódio da ressurreição de Lázaro. E foi um dos últimos milagres ali em Jerusalém que Jesus fez. Foi um milagre extraordinário. Lázaro havia morrido há 4 dias e Jesus o ressuscita. Jesus realiza esse milagre 4 dias depois da morte. Porque para os judeus, eles consideravam que uma pessoa era morta após 3 dias. Por isso, Jesus espera 4 dias para realizar esse milagre, para que não ficasse nenhuma dúvida que foi realmente um milagre. Para revelar mais uma vez ali a sua divindade. E hoje, esse evangelho, ele nos mostra que Jesus visita essa família, Lázaro, Maria e Marta. E com muita alegria, com o coração agradecido por aquele grande milagre, eles preparam um grande jantar para Jesus. São João, ele fala de um fato muito bonito. Maria pega meio litro de um perfume de nardo puro, muito caro, e ungiu os pés de Jesus, e com os cabelos Maria enxugava os pés de Jesus. E a casa inteira encheu-se com esse perfume, desse bálsamo. Era um perfume muito caro. Aqui São João vai falar que Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, vai dizer que era um perfume que valia muito, só para nós ter ideia do valor desse perfume. Uma moeda de prata naquele tempo valia o que um trabalhador braçal ganhava durante o dia de trabalho. Vamos dizer como se fosse hoje, o valor de uma diária nos dias de hoje. Agora faz a conta. 300 moedas, que seria 300 dias de trabalho braçal. Veja que se nos dias de hoje uma diária de trabalho fosse R$150 por dia, 300 dias daria R$45.000. Seria o valor desse meio frasco de perfume de nardo puro que Maria quebrou e ungiu os pés de Jesus. Olha que era um perfume caríssimo. Esse evangelho mostra que essa família não deveria ser uma família pobre, não. Para que Maria tivesse ali um frasco de perfume caríssimo como esse, que valia ali 300 dias de uma diária de um trabalhador braçal. Mas o que é interessante é que Maria, ela quebra esse perfume que vale uma fortuna em agradecimento pela ressurreição do seu irmão Lázaro. É claro que a ressurreição do seu irmão não tem preço. Não tem preço. Porque quanto vale a ressurreição do seu irmão? Quanto vale?
Isso não tem preço, porque o preço dele foi o sangue de Cristo derramado por cada um de nós. Isso não tem preço. E aqui vamos ver também essa figura muito triste de Judas Iscariotes. Ele vai dizer: por que não vendeu esse perfume que vale 300 moedas de prata para dar aos pobres? A gente vê que é interessante que o próprio Evangelho de São João, ele vai dizer, ele sabia que Judas falava isso não era por amor aos pobres, mas porque ele era ladrão. Ele roubava a bolsa que era o dinheiro do grupo dos apóstolos. A gente vê como que Judas foi se perdendo. Ele começou a se perder pelo dinheiro. E segundo os estudos bíblicos dos biblistas, ele se perdeu também porque ele queria ver um Jesus glorioso, triunfante, e não um Jesus como servo de Javé. E essas coisas todas foi acumulando na cabeça de Judas e acabou levando ele atrás de Jesus. Meus irmãos, esse evangelho hoje, ele deixa para nós uma lição muito grande. Como que as graças de Deus na nossa vida é maravilhosa. Deus, ele nunca vai tirar de nenhum de nós a liberdade. Porque aqui vamos ver no evangelho esse apóstolo que Jesus mesmo escolheu como seu discípulo. Jesus instruiu ele durante 3 anos. Ele caminhou com Jesus e os outros apóstolos. Jesus fez Judas um apóstolo escolhido entre tantos outros discípulos. E ele conviveu com Jesus durante 3 anos e ele viu todas aquelas maravilhas que Jesus fez, os milagres. E os outros apóstolos, todos eles também tinham suas fraquezas, seus pecados, só que nenhum deles fez o que Judas fez. Porque realmente Judas, ele foi se entregando ao pecado. Ele deixou ser seduzido pelo pecado. Como diz o salmista, um abismo chama outro abismo. E quando a pessoa se entrega ao pecado, ela vai se afundando cada vez mais. E foi isso que aconteceu com Judas. Ele foi se entregando ao pecado até o ponto de trair Jesus. Mas aqui no Evangelho, Jesus ele fala uma coisa muito interessante sobre Maria. Ele diz assim: deixa que ela faça isso, em vista do dia da minha sepultura. Jesus, ele sabia que ele ia ser sepultado muito depressa. Porque Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira à tarde. Ele morre umas 3 horas da tarde e nenhum corpo poderia ficar na cruz depois das 6 horas. Porque depois das 6 horas já era Páscoa. Então todos os corpos que estavam ali, como dos ladrões que foram crucificados junto com Jesus, era preciso ser removido da cruz. As pessoas então tiveram que tirar Jesus às pressas. Ele foi preparado às pressas para a sepultura. Por isso que ele vai dizer no versículo 7 do capítulo 12, Jesus diz: deixa, ela está fazendo isso a fim de guardar para o dia do meu sepultamento. Jesus foi tirado da cruz, levado ao sepulcro às pressas. Nem teve tempo de ser velado. José de Arimateia e Nicodemos prepararam ali um túmulo rápido para ele. E a lição que a gente tira aqui, é claro, né, que a igreja, ela quer que ajudamos também os pobres, sim. Só que não podemos deixar de prestar honras a Deus. A gente vê tantas pessoas fazendo crítica à igreja. Mas por que gastar-se tanto? Sacrários que tem que ser bonito e tantas coisas bonitas. Gasta com isso, mais aquilo. É claro que é preciso. Porque ali está Deus. Isso não tem preço. Porque a igreja é de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, a Deus toda a majestade.
Lá na Idade Média, o povo já fazia as imensas catedrais, já naquele tempo, no ano 1000 antes de Cristo. Nem cimento tinha e fazia, nem usava ferro, sem nada, sem as técnicas que nós temos hoje. Era uma catedral gigantesca, maravilhosa, que está em pé até hoje. Tudo isso porque era para a glória de Deus. Então, uma coisa, ela não exclui a outra. Claro que não podemos também fazer gasto supérfluo, como hoje a gente vê que em muitos lugares há igrejas que foram feitas com decorações bonitas e as pessoas quebrando, tirando para fazer outras mais bonitas. Então eu vejo que não há necessidade. Temos que cuidar também com o supérfluo. Porque para Deus nós temos que dar sempre o melhor. Para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade. Porque as coisas de Deus não têm preço. Porque é o preço que Ele pagou pela nossa vida, a vida de cada um de nós, pela nossa salvação, foi o teu próprio sangue. Isso não tem valor. O Evangelho vai terminar dizendo que muitos vieram a Betânia, não só por causa de Jesus, mas para ver Lázaro, que Jesus havia ressuscitado. A gente vê uma coisa que acontece até hoje. Muitos agem por curiosidade, não porque quer ver Jesus. São João diz que, como Lázaro, ele era uma prova do grande milagre de Jesus. Então, os sumos sacerdotes resolveram então matar Lázaro. Porque muitos judeus deixavam eles e começavam a acreditar em Jesus. Olha que coisa impressionante, porque as pessoas acreditavam em Jesus. Os sacerdotes, doutores da lei, tomaram essa decisão. Vamos matar Lázaro. Porque Lázaro era a prova que Jesus é Deus, o verdadeiro Messias. Esse evangelho hoje, ele é muito atual nos dias de hoje. Há muita gente morrendo por causa de Jesus. Há muita gente sendo perseguido por causa de Jesus. Aquele que quer defender aquilo que a igreja defende, todos aqueles que é contra as ideologias estão gritando por aí. Estão sendo perseguidos. Então Jesus, ele continua sendo perseguido nos nossos tempos. Te convido a pegar a palavra. O evangelho hoje está em São João 12, de 1 a 11. Rezemos junto, pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa que depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa. Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura.
Pobres, sempre vós tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos judeus o acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos o nosso coração ser tocado pela palavra do Senhor nesse dia. Te convido a olhar para a cruz de nosso Senhor, porque muitas vezes não damos o devido valor ao sacrifício de Cristo na cruz. Nem temos a coragem de fazer o que Ele fez por nós. Queremos pedir ao Senhor hoje que nos dê a coragem de Maria, irmã de Lázaro, que não temos medo de nos sacrificar, de doar esse amor incondicional. Mesmo diante das críticas, das rejeições, nós devemos demonstrar o quanto nós amamos nosso Senhor. Mesmo diante da perseguição, da incompreensão, não tenhamos medo, porque Jesus, ele não teve medo de provar o quanto ele nos ama, o quanto ele amou cada um de nós. Ele provou isso na cruz. Que o Senhor nos ajude a amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e o nosso entendimento. Que nós vivemos isso de uma maneira perseverante, constante. Sejamos fiel a Deus. Que Ele nos ajude a viver esse bom propósito durante todos os dias da nossa vida. Que nós possamos amar com esse amor de Maria, irmã de Lázaro, que muito amou Jesus e demonstrou com a sua atitude, com seu amor. Que nós também tenhamos essa atitude, demonstrar o nosso amor a Ele. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, que tenhamos uma abençoada Semana Santa, um início de Semana Santa na graça, na bondade e na misericórdia do Senhor, preparando o nosso coração para a Páscoa do Senhor. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.